Muitos designers dizem que seremos substituídos. Se você não sabe como usar a IA, então você absolutamente perderá seu emprego. A IA não opera sozinha. Ela também precisa ser utilizável. Nós temos que projetá-la bem. Acredita que dependência inicial de IA pode torná-los preguiçosos ou menos criativos? Se você está em uma escola de design que não ensina como usar a IA corretamente, você está em uma má escola de design. Se você é apenas uma pessoa de nível baixo que está começando, não pode se dar ao luxo de contratar outra pessoa apenas para ajudá-lo. Mas você definitivamente pode se dar ao luxo de contratar uma IA para ajudar, mas você precisa ser capaz de dizer o que está almejando, porque ela não consegue ler mentes, pelo menos não ainda. Quais são algumas habilidades e modelos mentais que os alunos devem praticar daqui para frente? Se houver muitos recursos e as pessoas não souberem usá-los, é como se não existissem. Nosso objetivo final é salvar a humanidade de ser oprimida pelos computadores. E você está no jogo há 41 anos. Sim, absolutamente. Bem-vindo ao The Cutting Edge Show. O convidado de hoje é o Sir Jacob Nielsen, um dos designers mais influentes do mundo e fundador da UX Tigers. Sir Jacob é o cérebro por trás da Lei de Jacob e estabeleceu várias regras que todo designer de web e UI aprende na escola de design. Em 1998 foi destacado pelo New York Times como guru em usabilidade de páginas web. Ele tem mais de 75 patentes nos Estados Unidos da América, todas sobre o design de interfaces com melhor UX e usabilidade. As 10 heurísticas de Nielsen são provavelmente o framework de usabilidade mais aplicado no design de UI. Neste episódio, Jacob Sir dá respostas às perguntas e dúvidas mais importantes que os designers de UX têm quando começam suas carreiras. Como eu cresço como designer? A IA pode tomar nossos empregos? Como nos preparamos para o futuro? Como Jacob Sir usa IA e engenharia de prompt? Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Boa noite, Sr. Nielsen. É uma honra para mim recebê-lo no programa de vanguarda. Estou ansioso por esta conversa há um mês. Até meus alunos estão animados por finalmente te recebermos. Então, como tem sido até agora? Tem sido ótimo até agora e eu definitivamente agradeço por me receberem. No programa, ansioso para isso. Qual tem sido o progresso da UX Tigers? Porque eu sei que esse é o seu último lugar. Esse é o novo lugar popular para aprender contigo. Certo. A lógica por trás disso. Bem, a lógica era que eu havia passado muitos anos como consultor e me concentrado em expandir o negócio e, espero, atender bem os clientes. Essa seria a minha esperança. Mas isso realmente prejudicou a minha criatividade e a minha capacidade de simplesmente escrever o que eu quero sem me preocupar em ofender alguém. E então, quando me aposentei da minha empresa anterior, pensei, bem, agora é a chance. Sabe, agora eu posso ter minha própria operação chamada UX Tigers e eu posso escrever o que eu quiser. E eu realmente sinto que tive um enorme aumento na criatividade que, para ser honesto, não tive nos últimos anos. Em parte é porque há tantas coisas novas e excitantes acontecendo que eu posso analisar e falar sobre, mas também em geral porque eu não tenho mais esse fardo administrativo. Honestamente, é difícil administrar uma empresa. Agora é uma pequena empresa, com pouco trabalho. E, portanto, posso me concentrar em fazer trabalho criativo, publicar novo conteúdo, novas informações, novos insights e ajudar, sabe? Eu realmente quero ajudar milhões de usuários a terem experiências ao redor do mundo. E ao fazer isso, bilhões de usuários ao redor do mundo, essa sempre foi realmente a minha missão. E então eu acho que é isso que estou realmente tentando fazer agora. E sobre que tipo de artigos você escreve? O que é essa coisa nova e emocionante sobre a qual você tem falado? Sim. Bem, eu escrevo muito disso é sobre inteligência artificial, porque essa é a verdadeira explosão que está acontecendo agora e uma verdadeira mudança, uma verdadeira revolução. E eu sinto que, se eu comparar com outras revoluções durante minha carreira, eu tenho feito experiência do usuário agora por 41 anos. E então, a primeira revolução foi a do PC. A revolução do computador pessoal e a interface gráfica do usuário, como no Microsoft Windows ou Apple Macintosh, esses tipos de plataformas. Isso foi muito diferente dos antigos mainframes e interfaces baseadas em texto como Disk Operating System ou Unix que vieram antes. Bem distinto. A próxima revolução foi a da internet, envolvendo todos os sites. De repente, as pessoas podiam se conectar a milhões de diferentes lugares de informação. Também uma grande revolução comparada a ter apenas seu PC com apenas suas próprias informações locais. Então essas são duas grandes revoluções. Então a terceira revolução é agora a revolução da IA, e eu acho que essa é uma revolução maior do que as outras duas, mesmo que elas tenham sido grandes, eu admito, elas foram realmente grandes, e as interfaces de usuário eram muito diferentes depois do PC do que antes do PC, e também depois da web comparado a antes da web. Mas a terceira mudança agora é a IA.
E eu acho que é uma mudança mais fundamental. Não é apenas uma questão de como os botões aparecem na tela, isso é importante, mas é mais importante que agora eu realmente quero equipará-la mais com a revolução industrial do que com a revolução do PC. Logo, alterando a economia, não somente o uso que fazemos dos computadores, ainda que certamente isso aconteça. A revolução industrial, no entanto, foi uma revolução de coisas físicas, sendo feitas com energia de máquina em vez de energia humana, certo? E a revolução da IA é a revolução do trabalho intelectual, sendo feito não apenas por cérebros de computador biológico ou cérebros humanos, mas por computadores. Então temos isso que é chamado de inteligência artificial, que é uma obra que eu acho que não é necessariamente realmente grande, é semelhante a inventar a máquina a vapor, e isso é uma coisa enorme. E então acredito que você sabe que muitas inovações adicionais ocorrerão nos próximos 10 anos ou algo assim. Semelhante a, digamos, voltar para a máquina a vapor. Ok, alguém cria uma máquina a vapor. Essa é uma invenção significativa. Anos depois, alguém pensou em colocar uma máquina a vapor em rodas, fazê-la correr em trilhos e assim surgiu a locomotiva. É apenas outra inovação. Então existem como 50 ou 100 ou milhares realmente mais inovações no mundo físico nesse espaço de manufatura. E agora eu acho que é o mesmo que vamos conseguir no espaço intelectual, que novamente, se você pensar sobre a economia mundial hoje, o trabalho do conhecimento é o que impulsiona a economia. E então ter uma revolução na economia do conhecimento é absolutamente enorme. E então realmente eu acho que a IA, eu a chamo de empilhadeira para a mente, ela nos eleva. E é um pouco semelhante à Revolução Industrial, com uma empilhadeira física no armazém. Antes disso, para trabalhar no armazém, você tinha que ser um cara muito forte para levantar essas caixas pesadas e movê-las. Agora todos podem dirigir uma empilhadeira? Não é necessário ser extremamente forte, mas sim saber a direção a seguir, assim como na IA, é preciso saber o objetivo. É uma autêntica revolução, o que me deixa bastante animado. É por isso que escrevi muitos artigos no UX Tigers sobre essa grande mudança. Agora também redijo artigos sobre outros temas. Assim como muitos elementos tradicionais da experiência do usuário, como a importância da usabilidade e as 10 heurísticas de usabilidade, tudo isso ainda é muito relevante. Pois a IA não opera sozinha. Ela também precisa ser utilizável, nós temos que projetá-la bem. Então eu também escrevo sobre essas coisas. Como lidar com o medo dos designers de se sentirem ultrapassados? E muitos designers dizem que seremos substituídos? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, bem, eu acho que se você estiver desatualizado, será substituído. Portanto, seu objetivo é se manter atualizado. E eu acho que qualquer um pode aprender IA. Ou seja, não é preciso ser um grande cientista e conhecer todos os detalhes internos. Assim como no passado, você não precisava saber como, digamos, o Photoshop foi implementado ou como o Figma foi implementado para usar essas ferramentas. Então, é apenas uma ferramenta. É apenas uma ferramenta muito poderosa. E então você precisa entender como usar a ferramenta, neste caso, para o design. Ou, por exemplo, como advogado, é preciso saber usar IA para redigir em casos de divórcio ou elaboração de testamentos. Você precisa saber como usar a IA e também como não usar a IA. Para qualquer tarefa, é necessário saber utilizar a IA. Se você não sabe como usar a IA, então você definitivamente perderá seu emprego, pois os que dominam a IA serão aproximadamente 2 vezes mais produtivos. Quero dizer, os ganhos de produtividade ao usar a IA são incrivelmente grandes. No momento, eles representam cerca de 40%, mas prevejo que alcançarão 100% para o trabalho de conhecimento no período de 10 anos que mencionei, pois estamos apenas começando. E então, o primeiro design nunca é o melhor design. Essa é uma lição antiga de experiência do usuário, não é? Você sempre começa com algo primitivo, você itera e melhora. E então eu definitivamente acredito que a próxima versão e a versão depois dessa todas vão melhorar. E, portanto, agora mesmo, vemos um aumento de produtividade de cerca de 40%, o que já é enorme. Se a pessoa A pode fazer o trabalho 40% mais rápido do que a pessoa B, você contrata a pessoa A. Se a pessoa A faz isso 2 vezes mais rápido que a pessoa B, não há debate. Você nunca se incomodará trabalhando com a pessoa B. É por isso que não quer ser a pessoa B nesse cenário. Você quer ser a pessoa A e você não pode. Então é apenas uma questão de começar agora. Então, se você teme ficar desatualizado porque não sabe como usar a IA, comece agora. Apenas assim que terminar de ouvir este podcast. Mas uma vez que você terminar com isso, vá imediatamente, entre em algo como ChatGPT ou Midjourney ou algumas dessas ferramentas e comece a usá-las imediatamente. E claro, a primeira vez que você os usa, os resultados podem não ser tão bons, mas isso é o mesmo que a primeira vez que você usa qualquer outra ferramenta. Então não se desanime com isso. Leva um pouco de experiência e aprendizado, mas não tanto porque, honestamente, eles não são tão difíceis de usar. Então, se uma pessoa B estiver vendo este vídeo e abrir o ChatGPT ou Journey, qual seria o próximo passo?
Como praticam IA no trabalho diário? Eu acho que você começa pequeno e, portanto, você começa agora. Comece pequeno, comece agora. Esse é o meu slogan nesta situação, porque se você quer começar com um projeto enormemente grande, isso é uma coisa assustadora. E existem muitas barreiras para fazer um projeto completo com suporte de IA. Mas você pode realizar um pequeno projeto, que nem precisa ser um projeto propriamente dito. Quero dizer, coisas como se você estiver fazendo, digamos, uma apresentação, você pode ir e obter, digamos, 10 sugestões diferentes para o título ou para alguns pontos diferentes para o PowerPoint. Ou se você vai fazer, digamos, um storyboard, sabe, vá até a metade do caminho e diga, me dê como 10 imagens diferentes dessa coisa. E, de novo, a maior parte será ruim. Essa é uma das lições da IA, é que a qualidade é altamente variável. Mas tudo bem. Temos que abraçar a aleatoriedade e a natureza probabilística da IA, porque isso significa que você simplesmente pede 10 coisas. Agora, se você estivesse trabalhando com um humano, um ilustrador humano ou um redator humano, você não pode simplesmente pedir, me dê 10 títulos, ou me dê 20 títulos, ou me dê 50 ilustrações diferentes para a única coisa que você quer. Ou seja, o custo seria terrível. Com a IA, você simplesmente digita, me dê 10 títulos, ou até mesmo me dê 20 títulos. Custa igual escrever 10 ou 20. Em 20 ideias, a IA fornece 20 ideias. Agora, dessas 20 ideias, você provavelmente pode rejeitar imediatamente metade delas por serem ruins. A outra metade é inspiração. É de onde você tira novas ideias. Então, a IA, porque ela estica, eu diria, estica a sua criatividade. Às vezes, ela se estica de formas claramente estúpidas que devem ser rejeitadas. Outras vezes, ela vai de maneiras estranhas que podem ou não funcionar. Outras vezes, ela age de formas claramente benéficas. E então você não sabe antecipadamente, mas é por isso que você pede muitas ideias. A idealização é gratuita. A idealização é gratuita. Era caro ter muitas ideias porque consumia muito tempo para refletir sobre elas. E à medida que você começa a pensar, tende a seguir por esse caminho. Mas eu simplesmente vou bum, 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 bum em todas as diferentes direções. E isso é extremamente estimulante para a criatividade. Mas o que você deve começar a fazer? Você começa fazendo algo pequeno. Também pode ser como se você estivesse escrevendo um e-mail importante. Me dê 20 linhas de assunto para esse e-mail. Você escolhe o melhor, ao invés de escrever você mesmo. Então, essas pequenas coisas. Você também pode usar isso na sua vida pessoal, como um dos meus bons amigos. Sarah Gibbons criou este conceito, que você pode simplesmente usar, para ter ideias de filmes para assistir à noite. Ou algumas outras coisas que não são tão importantes, mas apenas onde você pode. Exercitar essa criatividade. E apenas tente ideias diferentes. Então você pode fazer isso na sua vida pessoal, onde o risco não é tão grande. Você também pode usar na sua vida profissional para pequenas coisas onde novamente o risco não é tão grande. Então na próxima semana você aumenta a escala e faz algo um pouco maior. Na semana seguinte, você talvez inicie o que podemos chamar de trabalho real, realizando projetos de design autênticos. Para quem já faz isso há algum tempo, a inteligência artificial pode ser um copiloto útil. Muitos estudantes iniciantes veem a inteligência artificial como um atalho. Acha que a dependência inicial da inteligência artificial tornará as pessoas preguiçosas ou menos criativas. Provavelmente, quero dizer, é claro que sempre há um risco, certo? E o risco é principalmente se você não envolver sua própria criatividade humana, seu próprio julgamento humano. Porque o julgamento se torna mais importante, na verdade, quando você tem muitas ideias para escolher, porque como você faz essa escolha? Então, a coisa preguiçosa é, apenas pergunte ao chat Generative Pre-Training Transformer, sabe? Faça essa página da web para mim, ou escreva este artigo para mim. Isso é definitivamente preguiçoso, mas ainda assim resulta em algo razoavelmente bom. Isso porque tem qualidade decente. Já aí no próximo ano terá melhor qualidade, mas essa não é a forma correta de fazer. Fazer isso envolve dividir o projeto em partes menores. Peça muitas ideias diferentes e escolha as melhores e junte-as. Se as pessoas fizerem isso, quero dizer eu, acho que há muitas analogias do passado, né? Se você der aos alunos uma ferramenta, isso não é ruim. Então, por exemplo, a calculadora. Agora, eu sou velho o suficiente que você sabe que sabe coisas assim. A calculadora, certo, quando eu estava no ensino médio, havia literalmente um debate sobre se era bom ou ruim para os alunos do ensino médio terem uma calculadora. Isso os faria mais tarde não serem capazes de fazer cálculos por conta própria, e em certo sentido, fez. Porque provavelmente você não é. Hoje os alunos provavelmente não são tão bons quanto, em suas cabeças fazendo coisas como multiplicar números de 5 dígitos juntos, ou coisas assim como talvez fossem 80 anos atrás, digamos, antes do meu tempo. Sabe, 80 anos atrás tenho certeza de que eram melhores, mas posso te dizer por experiência própria que apenas usar uma calculadora não me fez pior em matemática, que é o que importa. Ou em compreender grandes contra pequenos números, ou em um exemplo empresarial, compreender quanto do seu orçamento você está direcionando, onde a empresa está lucrando bastante. Estou ganhando pouco com este projeto. Devo cancelá-lo por não gerar muito lucro?
Bem, esse tipo de entendimento de magnitudes. O que é grande, o que é pequeno e as relações e se eu ganhar esse dinheiro por mês, quanto eu ganho por ano. Talvez você não consiga mais multiplicar por 12 mentalmente, mas pode usar o Excel. E é para isso que o computador serve. Serve para essa parte mecânica do cálculo. Entender o que os números significam é a responsabilidade do ser humano. E eu sinto que você realmente tem mais capacidade de entender números ao não gastar seu tempo. Leva muito tempo para fazer esse cálculo à mão. Então, isso não é necessário. Não tem sido necessário por 50 anos, sabe? Desde que eu era criança. E eu acho que é similar aqui. Você obtém ferramentas de computador, elas farão coisas que no passado eram feitas à mão. Usar ferramentas de computador não te torna preguiçoso, mas sim inteligente. Sabe, isso é apenas um daqueles ditados. Não trabalhe mais duro, trabalhe de maneira mais inteligente. E eu acredito que isso é um exemplo disso. Acredita que isso alterará o funcionamento das escolas de design e a educação em design em geral? Ah, definitivamente deveria. Eu diria até que hoje, se você está em uma escola de design que não ensina como usar a IA corretamente, você está em uma má escola de design. É semelhante a se eles dissessem que você nunca pode usar uma ferramenta de computador para fazer qualquer gráfico. Você tem que desenhar tudo à mão e com uma régua e diferentes lápis e coisas assim. Tenho certeza de que é bom fazer alguns projetos que você faz apenas à mão para ter uma sensação disso, mas isso não deveria ser a norma. Não deveria ser sua principal atividade. Se a escola de design proibir o uso de ferramentas de computador para criar imagens, seria como estar no ensino médio. Dizem que você não pode usar calculadora para números. É o mesmo ponto que você quer usar as ferramentas que te tornam poderoso e que tiram o trabalho pesado. E, na verdade, há um ótimo exemplo disso não no design como tal, mas sim na programação ou implementação, porque os estudos foram feitos no copiloto para o GitHub. Eles evidenciam que programadores que utilizam essa ferramenta de IA, duas coisas. Primeiro de tudo, eles são muito mais produtivos. Na verdade, é aqui que os ganhos de produtividade são superiores a 100%. Então, as pessoas criam mais do que o dobro de código no mesmo período de tempo com essa ferramenta de IA. Hipoteticamente, você poderia dizer, mas isso significaria que esses pobres programadores agora se sentem muito incomodados e assediados e deprimidos? Então, seus trabalhos são mais rápidos, e eles não têm tempo para pensar o contrário. Isso os liberta de todo esse trabalho pesado e da parte de baixo nível da codificação. Isso permite que eles considerem o panorama geral. Isso indica que eles estão no chamado fluxo, um aspecto psicológico da minha criatividade. É um tipo diferente de criatividade ser um programador, mas é absolutamente criativo. Então, isso te coloca nesse modo, onde você está apenas fazendo as coisas acontecerem, não quando você está descobrindo. Existem 3 ou 4 parâmetros. Deve-se colocar uma vírgula ou ponto e vírgula aqui. Isso não é com o que programadores talentosos deveriam ocupar seu tempo. Então, esses são dados empíricos que buscam saber a felicidade das pessoas. Há somente um modo real de descobrir, é perguntar a eles. Então, quão satisfeito você está? As pontuações de satisfação no trabalho são maiores quando a IA elimina o trabalho pesado e as pessoas produzem mais. Faz com que se foquem no trabalho criativo de nível superior. Esses dados sobre programadores também se aplicam a outras áreas. Eu mesmo posso sentir isso, que me sinto mais feliz, mais divertido. Quando consigo fazer as coisas se moverem e acontecerem, e posso pensar nessas coisas de maior escala, não sobre esse trabalho pesado, ou como eu escrevo essa palavra, ou esses tipos de coisas que são de baixo nível. Ok, só mais um exemplo. As pessoas são preguiçosas porque têm um corretor ortográfico, em vez de, você sabe, ter que ir e procurar em um dicionário como uma palavra é escrita. Não, eles apenas escrevem mais rápido. Eles realmente escrevem melhor porque podem se concentrar no que querem dizer, não em como procurar uma palavra em um livro, o que leva 10 vezes mais tempo do que o computador faz por eles. E isso é muito interessante. É realmente bom ver você tão otimista sobre isso também, porque acho que é o caminho a seguir. Mas senhor, muitos estudantes em nossa comunidade são designers autodidatas e geralmente não têm largura de banda suficiente para gastar dinheiro em cursos e escolas de design. Então, como um designer autodidata deve aprender todas essas coisas? Porque este estudante já está com medo de aprender design sozinho, e agora este estudante tem que aprender design e IA. Então, como essa criança vai fazer tudo isso? Bem, eu acho que você aprende as duas coisas juntas. E a sorte com a IA é que as ferramentas agora são relativamente baratas, então as pessoas podem realmente comprá-las para si mesmas. Existem opções gratuitas, mas se você puder, o custo agora é de cerca de $20 por mês, o que em alguns países é considerado alto. Mas se você puder pagar esses $20, vale muito a pena. Existe uma versão gratuita se não puder pagar? No entanto, não é tão bom. Só tem que ser dito, não é tão bom com a versão gratuita.
Há um motivo para cobrarem pela versão 4 Generative Pre-Training Transformer 4 e oferecerem a 3,5 gratuitamente, pois 4 é superior a 3,5, não é só uma questão de números. Na verdade é melhor, mas eu acho que você aprende fazendo isso. Não há muita teoria. Bem, há uma teoria, se você quiser ser um cientista de IA e inventar, um GPT-5, isso é uma teoria muito complicada, mas se você apenas quer usá-los, não há realmente muita teoria nisso. Quero dizer, há um pouco que você meio que entende sobre o chamado estímulo e como você descreve o que você quer. Mas talvez você apenas tente, você diz, me dê isso, e se você receber algo de volta que não é o que você queria, você muda como você se comunica com essa ferramenta. Então é uma ferramenta de linguagem natural. Mas isso não significa que não há habilidade em como você se comunica com ela. Quero dizer, você ainda tem que descobrir qual é a melhor maneira de pedir coisas, qual é a maneira errada de pedir coisas, quais são as coisas que você pode realmente pedir, como você pode pedir, me dê 10 versões disso, e ela simplesmente cospe 10 versões diferentes, ou você pode dizer, me dê 10 versões muito diferentes e então elas se tornam mais diferentes, ou você pode pegar algo assim e dizer, bem, torne isso mais qualquer direção que você queira seguir e ela criará uma nova versão que se move na direção que você pediu, e então essas são relativamente fáceis. Em termos de, eu diria, a implementação, em termos de apenas fazer isso, é apenas digitar algumas palavras. Quero dizer, porém, que isso não é verdade para todos. Quero dizer, muitas pessoas não são articuladas e não dominam bem a linguagem. Mas para as pessoas, quero dizer, particularmente, acho que os designers têm essa habilidade inata de visualizar coisas, e então eu tenho isso na minha cabeça, mas como deveria ser no mundo? Então essa transição entre o seu cérebro e o mundo é algo que inerentemente os designers são bons. Mas você precisa ser capaz de dizer o que está buscando, porque ele não pode ler mentes, pelo menos não ainda. Então você precisa dizer a ele o que você quer. Mas não é preciso dizer a ele o que quer em uma sintaxe obscura, como nos antigos computadores. Quero dizer, você simplesmente diz em linguagem natural. Então não é tão complicado, e você apenas tenta. E se você falhar, e daí? Você simplesmente tenta de novo. E isso, acho, é a beleza da IA. Incentiva a experimentação. Ela incentiva muita variabilidade e diferentes versões, e eu diria, ideação. E então você realmente tenta. Se você tem um produto, vai projetar algo ou outro, bem, projete-o com IA. Considere a IA como um assistente. E claro, a maioria dos estudantes não pode pagar para contratar um assistente para trabalhar com eles. E é isso que se faz como diretor de arte, gerente de estúdio ou similar. Mas se você é apenas uma pessoa de nível baixo que está começando, você não pode pagar para contratar outra pessoa apenas para ajudá-lo. Você pode pagar para contratar uma IA para auxiliar. A IA não é tão eficiente quanto um indivíduo altamente experiente. Ainda é cedo, está nos estágios iniciais. Porém, a IA pode fazer muito por você. Essa seria a minha recomendação. Que você aprende fazendo, não estude para aprender. Ou seja, você pode ler artigos online com várias recomendações. Eu sei que escrevi alguns deles eu mesmo, e muitas outras pessoas escreveram outros artigos sobre ideias de como usar a IA. E vale a pena gastar algum tempo lendo um pouco disso. Eu definitivamente diria isso, mas eu sinto que a coisa mais benéfica a fazer é apenas gastar seu tempo praticando ou fazendo, e então você aprende com isso. Então você melhora cada vez mais. Então você também utiliza suas ideias, porque então você começa a ter ideias. Eu poderia usar isso para isso também. E isso poderia ser algo novo que ninguém fez no passado, mas você tem essa ideia. Mas você não vai ter a ideia para algo avançado se você não fez as coisas básicas primeiro. Você começa pequeno, mas começa agora. E então você gradualmente constrói sua expertise. À medida que as ferramentas avançam, poderão realizar muito mais no próximo ano do que agora. E estará pronto para usufruir dessas novas funcionalidades. Porque você já entende as funcionalidades básicas, porque este ano você aprenderá as funcionalidades básicas. No ano seguinte, poderá aprender funcionalidades avançadas. Antes de continuar, veja algumas lições que já aprendemos. A revolução da IA provavelmente é maior do que a invenção do PC e da internet. A revolução industrial substituiu muito do esforço manual humano. Os PCs ajudam as pessoas a executar mais rápido e em escala. A internet tornou a comunicação mais rápida do que nunca. Não se sabe totalmente o que a IA nos proporcionará no futuro, mas sem dúvida é um enorme transformador de tendências. Em seguida, designers que entendem bem o seu assunto e se mantêm atualizados nunca serão substituídos. Contudo, focar excessivamente na execução e não na ideação pode aumentar as chances de tornar-se obsoleto. Mesmo hoje, um grande designer também está focado em habilidades complementares como refinar a declaração do problema, priorizar as questões certas e então vender ideias para as partes interessadas. Seu chamada para a ação é começar a aprender como usar a IA. Já lançamos várias masterclasses gratuitas em nosso canal e como dar prompt.in.
Use a IA para o primeiro rascunho, não o último. Construa em cima do que a IA te dá. Muitos esperam que a IA seja extremamente inteligente e perfeita. A IA não pode ser vista como substituição inteligente. Veja como um estagiário que está um pouco bêbado. Você deve validar os resultados da IA. No final, é sua responsabilidade filtrar todo o excesso e construir em cima do que a IA te dá. A IA só te tornará preguiçoso se deixar de aplicar sua criatividade e discernimento humano. Não se pode solicitar a IA para criar seu produto totalmente. Use-a para orientação e direção. A IA é ótima em encontrar padrões, mas é o seu próprio julgamento que decidirá quais padrões são relevantes para seus clientes. Não se trata apenas de saber o que a IA pode fazer. Também é importante entender o que a IA não pode fazer. Em seguida, não aprenda apenas estudando teoria. Aprenda fazendo. Sempre certifique-se de praticar o que você aprende e documente todos os seus aprendizados. Um PDF das notas pode ser baixado gratuitamente pelo link na descrição. Agora vamos voltar ao episódio. Existem alguns exemplos de ótimas perguntas ou técnicas de questionamento que você usa em seu processo de design. Sim, eu diria que o principal é solicitar muitas. Eu normalmente sugiro 10, mas também poderia ser 20 em vez de pedir apenas 2. Não peça muitas versões, peça 10 do que você estiver fazendo. E então o segundo, eu também quero incentivar, é pedir. Eu tendo a dizer muito variável, mas se você está fazendo como uma obra de arte, eu digo como o amplo espectro de estilos artísticos, então você pode dizer, eu quero restringir, eu quero fazer como um desenho animado satírico, engraçado. Eu quero fazer arte em preto e branco, arte de linha, né? Eu quero fazer como uma pintura, tipo de arte. Você tira algumas ideias disso. Quando você começa a trabalhar com isso. Mas no começo eu digo, não se limite a ser amplo. Seja por quê? Porque isso é uma das coisas que a IA realmente apoia. E novamente, voltando ao exemplo de se você tivesse que fazer isso com um humano, muito raramente você pode contratar um ilustrador realmente ótimo que pode fazer uma pintura a óleo e colocá-la em uma pintura a óleo em 10 segundos, e também um ótimo desenho editorial como você vê no jornal e um bom estilo fotográfico hiperrealista. Porém, a IA pode criar esses 3 tipos de imagens com um único comando. Basta pedir 3 estilos, ele aparece. Isso é muito legal, pedindo por muitos também. Sim, muitos estudantes em nossa comunidade estão sempre preocupados em se destacar. Eles estão como se a inteligência artificial entrar, a competição vai aumentar. O que faz um bom designer de UX? Quais são algumas habilidades e modelos mentais que os alunos devem praticar daqui para frente? Exatamente, bem, você sabe que a inteligência artificial não resolve o verdadeiro problema da experiência do usuário, que é descobrir o que deve ser feito. Como apoiar os usuários? Sabe, você não descobre como apoiar os usuários perguntando o que quer, porque eles não sabem. É por isso que eles não são o designer. Então é nosso trabalho descobrir como ajudá-los. Os usuários são especialistas em realizar seus próprios trabalhos. Você pode observar as pessoas trabalhando e identificar suas falhas. Você pode ver onde eles têm soluções improvisadas e você pode sugerir, bem, nós deveríamos projetar um recurso que faça isso e isso vai economizar 1 hora de trabalho para as pessoas. Então essa é uma percepção que você sabe um humano pode ter. Então, sabe, os pormenores de projetar isso, você pode receber bastante auxílio da IA. Sim, o trabalho fundamental que temos que fazer é descobrir o que deve ser feito. Essa é a parte mais difícil do UX. E é também onde você realmente se destaca. E a solução realmente excelente é melhor do que apenas a solução superficial. Você sempre pode ter uma solução superficial, que aproveita o que já fizemos, adiciona alguns botões e aplica um esquema de cores mais agradável. Mas isso não é uma inovação fundamental em usabilidade. Isso requer uma percepção mais profunda. De repente, você pode simplificar as coisas de serem tão complicadas para serem tão simples. E uma vez que você tem isso, é tão chamado óbvio porque, claro, essa é a solução. Bem, é obviamente a solução depois que alguém a criou, a projetou, mas antes disso acontecer, não era óbvio, como comprovado pelo fato de que existem tantas outras pessoas que projetaram esse problema de uma maneira mais complicada. E é aí que você pode realmente se destacar. Você pode se destacar, realmente entender os problemas dos usuários, indo direto ao ponto em como resolvê-los. Quero dizer, isso é mais simplicidade. Esses são alguns dos principais slogans da experiência do usuário. Sempre foi assim, pode-se sempre adicionar mais recursos. Foi muito trabalho de programação, mas agora, novamente, os programadores são 2 vezes mais produtivos do que costumavam ser. Portanto, adicionar mais recursos não é um fator verdadeiramente diferenciador, mas ter recursos simples. E também o outro ponto sobre os recursos é que, se houver muitos recursos, mas as pessoas não conseguirem entender como usá-los, eles podem muito bem não existir. Portanto, muitos recursos complicados não fazem bem a ninguém.
mas recursos simples, e isso realmente torna a vida melhor e mais fácil para os usuários. Agora, isso é beleza. E então, é claro, você também quer que pareça bom e todos esses outros critérios. Quero dizer, existem muitos critérios e o design de interface do usuário não é tão fácil quanto... Bem, eu deveria dizer isso de volta. De certa forma, o design de interface do usuário é mais fácil hoje do que era, digamos, 40 anos atrás, porque temos muito mais melhores práticas e diretrizes e apenas coisas que sabemos. Você não precisa inventar tudo do zero. Nesse sentido, é mais fácil. Mas em outro sentido, é mais difícil porque a barra foi elevada. A demanda do usuário por qualidade aumentou dramaticamente. Quero dizer, os produtos que realmente venderam muito bem. Há 40 anos, se partissem hoje, ninguém os quereria. Eles eram realmente terríveis. Eles eram simplesmente os melhores que tínhamos naquela época e, portanto, as pessoas os usavam. A qualidade deles melhorou bastante. E isso é uma coisa que posso dizer que é realmente uma conclusão feliz que tenho para a minha carreira. Eu tenho trabalhado com a experiência do usuário por 41 anos. E então, 41 anos atrás, os computadores eram realmente terríveis. E 20 anos atrás eles eram ruins, mas não tão terríveis, e hoje eles ainda não são perfeitos, mas não são tão ruins quanto costumavam ser. Portanto, houve uma clara melhoria na qualidade, e certamente espero que mais disso venha. Acredito que esse é outro resultado positivo deste ponto de IA, pois quando aumentamos a produtividade, como mencionei com designers e programadores, significa que podemos obter mais e melhores designs. Podemos tentar mais, rejeitar o ruim, fazer o bom. E podemos ter nossos colegas, que são os desenvolvedores, que na verdade podem fazer essas coisas que poderiam ter sido muito complicadas para eles fazerem no passado. Portanto, o aumento da produtividade leva ao aumento da qualidade para os usuários finais. E mais uma vez, esse é nosso objetivo. Nosso objetivo final é salvar a humanidade de ser oprimida por computadores. Então, queremos fazer com que a tecnologia se adapte aos humanos, não que os humanos se adaptem à tecnologia. E isso é muito difícil porque os dois são muito diferentes. Quer dizer, os computadores funcionam de uma maneira tão diferente da maneira como os humanos funcionam. É por isso que enfrentamos esses problemas de design. Muito trabalho, todos contribuindo para uma boa experiência do usuário. Mas quanto mais produtivos podemos ser, mais podemos nos aproximar desse ideal. Digo aproximar, pois não creio que teremos a interface de usuário ideal nem em 20 anos. Mas teremos algo melhor do que temos agora. E você está no jogo há 41 anos. Sim, absolutamente. E era ruim naquela época, eu te digo. Qualquer um que ouça isso, que não seja tão velho quanto eu, pode apenas ficar feliz por não estar em computadores há 41 anos. Quer dizer, os mainframes eram péssimos e opressivos. Não consigo imaginar como as pessoas os utilizavam. Acredito que eles os usavam, pois era a única opção disponível. Mas era muito opressivo, muito desagradável. Na verdade, foi por isso que me interessei pela usabilidade em primeiro lugar, porque estava estudando ciência da computação na universidade. E minha experiência foi que esses grandes computadores caros, sabe, que eram os melhores que tinham na época, eles tinham eles no departamento de ciência da computação, eram muito desconfortáveis de usar. E eu pensei, bem, tem que ser possível fazer algo que seja mais feliz, mais agradável, mais humano, mais orientado para os usuários. De fato era. Mesmo com a tecnologia daquele tempo, era possível fazer um design superior ao padrão, já que muitos usavam softwares ruins. Mas então tivemos muitos avanços tecnológicos também ao longo desses 41 anos, e as interfaces gráficas de usuário são simplesmente melhores do que as interfaces de usuário de mainframe. Bem, isso é um design terrível, quer dizer, você pode fazer uma interface gráfica de usuário muito ruim, mas se você fizer uma boa, terá muitas vantagens em termos de visualização de informações, em vez de exigir que as pessoas lembrem das informações e as digitem corretamente. Então, tivemos muitos avanços tecnológicos que nos ajudaram a criar melhores interfaces de usuário, mas também tivemos muitos avanços em nosso entendimento do que faz um bom ou mau design na interação. Porque o design de interação é muito diferente do design de objetos estáticos. Foi um grande erro inicial na web. As pessoas pensaram, podemos agora nos comunicar meio que com nossos clientes, como aqui está uma página da web. E então eles pensaram, vamos fazer a página da web parecer uma página de revista, e isso absolutamente não funciona, porque a página da revista você apenas olha, você não precisa fazer nada com essa página da revista. Seja um artigo ou um anúncio, em ambos os casos você não faz nada. Você não precisa tomar nenhuma decisão além de virar a página, que é uma interface de usuário muito simples. Continue virando a página. Certamente todos sabemos que na internet você pode clicar em diversos lugares, pesquisar digitando, entre outras várias atividades. E muito rapidamente você fica completamente perdido se for mal projetado e você não consegue fazer nada nesse site. Na verdade, o que sabemos de muitos estudos de usabilidade é que os usuários simplesmente saem. Se um site é difícil de usar, eles saem.
E isso é outra coisa. Isso é diferente se você tem, digamos, uma revista, porque antigamente, quando existiam revistas impressas, eram os bons velhos tempos. Então você tinha comprado e pago por isso, e talvez tenha ido a uma banca de jornal e comprado e depois levado para casa, ou talvez tenha chegado pelo correio. Em qualquer caso, você tinha essa opção em sua mão. E isso significava que conseguir uma revista diferente seria uma coisa complicada e também cara para fazer. Na web, por outro lado, estou olhando para esta página da web. Se não gostar, clico em voltar, retornando a algo como o Google, com uma lista de 10 itens, incluindo outras 9 coisas. Outro clique e eu vou para lá em vez disso. E então a situação do usuário é completamente diferente, além dessa sobrecarga de interação para descobrir o que fazer. Então a barreira para ir e clicar em outro lugar é muito baixa online. Era muito alta na impressão. E por outro lado, a complexidade de entender como usar é alta no computador e baixa na impressão. Então isso muda muito em como você faz o design. Certamente posso explicar isso no caminho. Parece muito óbvio, mas não era, para ser honesto, óbvio. Talvez 25 anos atrás, ou algo do tipo no início da web. E muitos sites ruins foram criados pelas pessoas. Ou seja, como neste exemplo você nos ensinou várias leis, certo? E todos concordam com eles. Mas existem opiniões que são contra as probabilidades normais? Tipo, existem coisas em que você acredita que todos os outros dizem não, isso não é verdade? Bem, certamente houve casos assim ao longo dos anos. Novamente, nos primeiros dias da web, eu defendia fortemente que as coisas fossem rápidas. Então, tempos de resposta muito rápidos. Você sabe que o tempo entre eu clicar e receber não deve ser inferior a 1 segundo, para que as pessoas sintam que estão navegando livremente no site. E nos primeiros dias, quando as pessoas tinham esses modems discados, isso significava que você poderia ter muito poucos gráficos, e muitos designers eram muito contrários a isso. Percepção, eu apenas disse que era uma percepção baseada na observação de humanos. É comportamento humano querer que as coisas sejam rápidas. Hoje em dia, felizmente, podemos fazer com que sejam rápidas. Mesmo que então você tenha outro problema, que às vezes o servidor é lento. Não é que haja uma imagem grande. É mais que o computador na outra extremidade demora seu tempo antes de entregá-lo. Isso também é um problema em alguns serviços de IA. Alguns deles são bastante rápidos, como Chat, TPT, e outros demoram muito para entregar o que você quer. E isso é muito desagradável. Portanto, os tempos de resposta são uma regra eterna, porque dependem da condição humana, não do computador, e de quão rápido as pessoas querem que as coisas aconteçam para que se sintam suaves e agradáveis. Então, houve muita oposição às minhas percepções 25 anos atrás. Acho que hoje a maioria das pessoas meio que aceitou isso. Mas então, às vezes a história se repete porque agora estou dizendo que, sabe, não é suficiente usar linguagem natural em IA. Alguns dizem é só um chat, você digita e não tem problemas de usabilidade. Mas isso não é verdade, porque apenas levanta outra questão, que é o que é que eu deveria digitar? O que devo falar? Já discutimos isso antes. Você precisa compreender e determinar o que é válido e o que não é para dizer a IA. E então há uma barreira de articulação a ser superada que é tão séria quanto outras barreiras de usabilidade. É apenas algo que é um novo tipo de barreira e por isso muitas pessoas na área, no campo da IA, não reconhecem que é tão sério. E novamente, por que eles não reconhecem isso? Porque eles não são usuários médios típicos? Quero dizer, para ser um cientista de IA, você precisa estar provavelmente entre os 1% ou algo assim da população em termos de capacidade cerebral. E então, se você tem um QI muito alto, isso vem com, você sabe, ser bom em descrever coisas, explicar coisas e escrever coisas. Mas, por definição, 99% da população não faz parte do 1% mais rico. E então você tem muitas pessoas que têm problemas com isso. E isso é algo que temos que explicar e realmente tornar mais claro, porque é muito normal as pessoas tomarem sua própria experiência como a característica da experiência do usuário. Porque afinal, sabe, eu sou um humano, eu sou um usuário. Se eu gosto, deve ser bom. Não, será bom para pessoas como você. Mas se você estiver entre os 1% atípicos da população, isso não vai se generalizar. E isso é algo tão profundo na experiência do usuário, pessoas, porque isso é algo que aprendemos desde o início, que você não é o usuário. Temos que estudar as pessoas reais, os clientes que estão usando o nosso produto. Mas para muitas outras pessoas, sabe, como programadores ou as pessoas que começaram essas empresas de IA porque são brilhantes cientistas de IA e coisas assim, eles não aprenderam essas lições. E agora é nosso trabalho realmente comunicar isso e fazê-los entender.
E então, agora, talvez seja uma mensagem um pouco impopular para algumas pessoas que eu digo, bem, sabe, você honestamente teria muitos problemas de usabilidade óbvios que podemos encontrar em um dia de teste de usabilidade. Isso é para algumas das maiores empresas. Estão cometendo erros que qualquer especialista em UX, eu nem diria como um especialista de classe mundial, apenas como um especialista normal pode encontrar em um dia porque são tão evidentes. Isso para mim é muito perturbador, mas é honestamente apenas a história se repetindo. Então, é sempre assim que eu deveria esperar? Uma nova tecnologia surge no começo. Há muitos designs ruins implementados com essa tecnologia. Sempre foi assim. Sem a próxima pergunta. Não é do público, mas é de mim e da minha equipe. Então, temos educado estudantes indianos e estudantes no exterior sobre IA e design. E eu queria obter sugestões de você sobre quais tópicos devemos ensinar aos nossos alunos agora. Tipo, quais são algumas coisas que eu deveria aprender, minha equipe deveria aprender, para que, você sabe, aquelas coisas super, super importantes que todos deveriam aprender? Sim. Bem, quero dizer, existem 2 pontos, certo? Existem coisas que você pode e não pode fazer. Ambos são relevantes, já que há tarefas que a IA não consegue realizar. Que eu vejo algumas pessoas tentando fazer com que ela faça é meio que simular usuários. E você nunca precisa olhar para um cliente real, mas apenas pergunta à IA o que as pessoas fariam nesta situação. Mas nesse caso é meio que um palpite. E o motivo pelo qual fazemos pesquisa de usuário é que os humanos são extremamente imprevisíveis. E você sabe, eu sempre costumava dizer que se você faz um estudo e não tem uma surpresa, isso mostra que você fez o estudo errado porque sempre há surpresas. Quer dizer, você nunca saberia perfeitamente com antecedência o que vai acontecer quando você se junta com humanos reais. Então, acredito que isso é um exemplo de erro da IA. Outras coisas que a IA faz de errado, né, o que eu não acho que seja um problema grave, mas as chamadas alucinações, que são muito discutidas, que é, quero dizer, eu mesmo já tive isso. Ou seja, eu pedi por diversão, tipo, faça uma biografia do Dr. Jacob Nielsen, e ele responde que se formou numa universidade que nunca frequentei ou trabalha numa empresa onde nunca estive. Então, ele inventa coisas, e isso apenas mostra que você não deve. Se quiser escrever uma biografia de uma pessoa famosa, apenas perguntar ao ChatGPT, me dê uma biografia desta pessoa, e simplesmente usar isso. Você tem que verificar 2 vezes ou checar os fatos, mas ele pode criar, sabe, como me dê uma biografia curta, me dê uma biografia longa, me dê uma biografia escrita como uma música de rap ou um haikai ou algo assim, e você tem formatos diferentes. E isso é novamente esse aspecto da criatividade no qual ele é muito, muito bom. Então, eu sinto que gerenciar, às vezes, a aleatoriedade, eu acho que é um tópico importante que não é muito ensinado, ou não era muito ensinado no passado, porque não era algo que precisávamos lidar realmente. Porém, com a IA, há muitos elementos aleatórios. Às vezes, recebemos um tipo de fato aleatório que não é um fato, mas está errado. Às vezes, recebemos muitas ideias malucas e selvagens dela e temos que aprender a discernir, sabe, o que é bom e ruim? E como talvez às vezes combinar 2 coisas para que a IA venha com a terceira coisa que é realmente o bom design que criamos. E então essas são habilidades que são novas. Eu diria que não eram muito necessárias no passado, mas definitivamente são agora. Isso é super legal. E se houver um aluno que queira aprender mais com você ou com seus artigos, sabemos sobre UX Tigers. Você pode compartilhar mais sobre seu boletim informativo ou se há outros recursos gratuitos que um aluno pode seguir. Sim, acho que para ser honesto, o que eu realmente recomendaria é se inscrever no meu boletim informativo, porque então ele chega ao seu e-mail toda semana e isso está no Substack. Você também pode visitando o site uxteachers.com, está no final da página. Sim, vai ao Substack, é gratuito. Então vá e pegue esse boletim informativo. E ele chega na sua caixa de correio, na verdade, algumas vezes por semana, porque estou escrevendo muito agora, porque estou muito inspirado. Então, realmente seria a melhor coisa apenas pegá-lo enquanto está fresco daqui. Então, há muita informação chegando. Então, acompanhe. É uma excelente recomendação. Agora, antes de encerrar este episódio, vamos revisar o que aprendemos na segunda metade. Primeiro, como designer, você precisa reconhecer qual é esse 20% que traz 80% dos resultados. Adicionar mais recursos a um produto nunca é a solução. As pessoas precisam de resultados e não apenas de recursos. Elas precisam que as coisas sejam mais simples e fáceis. Se os usuários não conseguem entender suas funcionalidades, essas funcionalidades podem muito bem nem existir. Em seguida, não é suficiente usar natural. Para prompts de IA, é preciso ser muito específico. A maioria das solicitações é apenas sobre adicionar contexto e definir restrições. É como ensinar a um novo estagiário como pensar e navegar.
Por favor, certifique-se de praticar como adicionar o contexto e as restrições corretas em suas solicitações. Você poderá baixar um PDF de todas essas notas gratuitamente através do link na descrição. Certifique-se de clicar em inscrever-se e acionar o ícone do sino, porque isso nos ajuda a permanecer motivados. Incrível! Muito obrigado, Sr. Jacó, por fazer isso. Eu realmente respeito você por tudo que você fez para a comunidade e indivíduos se estão vendo este episódio. Agora mesmo, por favor, certifique-se de documentar suas notas e compartilhar conosco o que você aprendeu com este episódio. Coloque suas notas no LinkedIn. Marque eu e o Sr. Jacó e adoraríamos ver o que você aprendeu. E conclusões. Informe-nos na seção de comentários se possui mais dúvidas ou preocupações. E eu posso juntar todas elas e tentar respondê-las a partir deste episódio. Dito isso, muito obrigado, senhor, por participar do programa. E espero que você tenha um ótimo ano pela frente. Muito obrigado, e você também. E também para toda a audiência. E eu realmente quero enfatizar que é um momento incrivelmente emocionante para estar na experiência do usuário, pois houve uma fase de aproximadamente 10 anos que era quase a mesma anualmente. Era bom, mas um pouco monótono. Agora está se movendo, e eu acho isso extremamente emocionante. E a beleza é que ainda estamos no começo dessa explosão, dessa revolução. O que significa que se você entrar no programa, de vez em quando, esta é a minha recomendação. Comece imediatamente. Se você entrar nisso agora, então em 2 anos, você será uma das únicas pessoas no mundo com 2 anos de experiência, e é quando vai ser realmente grande e realmente emocionante. Então é simplesmente um momento incrível para presenciar o nascimento de uma revolução. Pense que você tem sido como uma pessoa da era do motor a vapor. Quando o motor a vapor surgiu, você poderia ter sido o inventor da locomotiva. Ok, então considere essa ideia similar. Que você vai fazer. Agora você vai fazer no próximo ano, que é super poderoso. Nos próximos 2 anos, você será a única pessoa com tal experiência. Isso é incrível. Muito obrigado, senhor, e espero que você tenha um ótimo ano pela frente. Muito obrigado. Você também, se curtiu este podcast. Então confira este episódio. Também tenho certeza de que você encontrará muita inspiração novamente.